Um aplauso para a doutora Alexandra. Um aplauso para a doutora Alexandra, é verdade. É que nem nos atrevemos a perguntar a idade. Não, sabemos, é que a doutora Alexandra tem filhos acima dos 30, e não tem é? netos. E netos. E tem netos, Tem netos, pois. essa E a caminho da segunda neta. Mas parabéns. Não, já só ter um a parabéns. mim já é fundo de espanto, mas Muitos pronto. parabéns. Mas Doutora, essencialmente sinto-me bem, porque eu acho que isso é que é importante. Nota-se. Podemos chegar à idade que eu tenho sem tomar um único medicamento, com uma genica imensa e sentir-me bem e não com me o sentir devido respeito, doutora Alexandra, eu não estou a olhar, mas olha a perna da doutora. que ele não está a Tirem lá o olhar. oráculo. Não, olha, façam assim, aproximem e tirem o oráculo só um bocadinho para verem a bela perna da doutora, que isso está muito longe para a pessoa se tem uma miopia, se tem uma dioptria a mais, não está a ver. Olha, aproxima, aconchega na perna da doutora, vai aconchegando. Ora, que espetáculo! Olha, que isso era um tema para um belo título para um tema musical. O quê? Aconchegando na perna da doutora. Quem sabe, temos cá o Zé do Pipo, que já Quem chegou, que sabe? ele vem cedo, pode ser que lhe dê ideia. O para fazer aconchega uma na música. perna da doutora. Vai aconchegando. E aconchegou muito bem. Ora, Muito muito bem. jovem, nem parecia, ela não parecia. Ora bem, mas parecia uma doutora miúda. Alexandra, que é médica, não é médica, Não, é especialista em medicina natural integrativa e anti-envelhecimento, sobretudo nas clínicas Viver. Isso é que ela é jovem. É especialista em todo lado onde estiver, mas exerce nas clínicas Viver, que é ali na Rua Brancampo, na esquina com a Rua Castilho. Rua Brancampo. Que a Rua E agora, Brancampo. essa rua. temos no Porto também. Também. Agora estamos em Vila Nova de Gaia. Que bom, sim senhora. senhora, já. Muito bem, Gaia é Vamos lindo, esperar. porque tem uma vista Magia. lindíssima para o Porto. Minha querida doutora Alexandra, os portugueses precisam de mais potássio. O que é o potássio e porque é que os portugueses precisam de mais potássio? Porque temos déficit de potássio. E o que é o potássio? Eu hoje queria, de uma forma talvez clara, fazermos um resumo de duas atitudes que nós podemos ter que vão alterar imensamente a nossa tensão arterial e todas as doenças que têm a ver com a alteração da ingestão do equilíbrio de potássio e de sódio. Muito Que isso bem. está na base. E, portanto, vou deixar aqui duas grandes dicas. Está bem? Bora. Pronto. Antes das dicas, o que é o potássio? O controle da nossa tensão arterial faz-se essencialmente com a relação entre sódio e potássio. Existem uns mecanismos e é através do sódio e do potássio que nós controlamos a nossa tensão arterial. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer, na realidade, cada vez estamos mais hipertensos e a maioria das pessoas, infelizmente, tomam um medicamento para a hipertensão, certo? Certo. E agora, o problema maior e que me põe um bocadinho nervosa até, é que nós ouvimos e ouvimos por parte da comunidade científica, das guidelines médicas, que devemos reduzir o consumo do sal, certo? O que é facto é que isso não chega. Porque se isso chegasse, as pessoas não continuavam a ser hipertensas e não estava a aumentar abruptamente o número de hipertensos. Claro. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que nós, por mais que consigamos reduzir o consumo de sal, não vamos conseguir controlar a hipertensão porque nos falta o potássio, ok? Porquê? Porque o sal que é posto na nossa alimentação do dia-a-dia não é o verdadeiro sal, que é um sal constituído por 84 minerais, é apenas 2 desses. É apenas o sódio, é cloreto de sódio, o sal que Sódio, existe. exatamente. E, Mas o portanto, verdadeiro sal também tem potássio. o verdadeiro sal tem 84 Pois. minerais, além do sódio tem potássio. Eu trouxe aqui uns números que eu acho Sim, é que pode verdade. ser interessante, Trouxe. muito rapidamente, nós vermos isto. Estes números eu recolhi de uma conferência, de um simpósio que houve em Lisboa no ano passado, em outubro do ano passado, de uma apresentação do professor Cordain, que é americano e que trabalha muito nesta questão da alimentação paleolítica. Eles têm mais de 20 anos de estudos epidemiológicos e estudos experimentais sobre o impacto e sobre o que era a alimentação antigamente, ancestral. E realmente chegou-se à conclusão que é uma alimentação com um poder terapêutico enorme. Uma das grandes alterações tem a ver com o conteúdo do potássio. Os alimentos naturais têm 5 vezes mais potássio do que sódio. E eu tenho aqui alguns alimentos que nós colocamos aqui. Certo. Todos aqueles que naturalmente existem, o peixe, os legumes, os vegetais, A a fruta, o marisco, a carne, tudo É porque as isso. pessoas às vezes teimam em não consumir carne. Claro, exato. Pois, em termos de componente potássio-sódio, tem uma belíssima relação
E é um alimento super importante para nós. Nós somos carnívoros, nós somos homens, o ser humano é carnívoro e, portanto, eu sou defensora da carne. Acho que não se deve comer em excesso, porque na Paleolítico também ninguém comia carne 2 vezes ao dia. Claro, pois Aí não, é que não está havia. o erro. Não havia. Claro. Agora que se deve comer carne, deve-se comer carne. Bom, mas ultrapassando a questão da carne, todos os alimentos naturais, eles têm uma boa relação, têm todos muito mais potássio do que sódio. E a relação é 5 vezes mais potássio do que sódio. Agora, quando nós vamos para a nossa alimentação do dia que comemos agora, a moderna, o que é que acontece? Vou dar aqui alguns exemplos. Os enchidos, os queijos, o pão que está à venda nos supermercados e nas pastelarias e os molhos que nós todos acrescentamos, tudo o que é confeccionado, tudo o que é feito. Vejam só a alteração. Inverte, passam a ter mais sódio muito e mais menos sódio, potássio. mas muito mais É sódio. extraordinário. A relação que tem aqui depois em baixo em vermelho, a relação antigamente nós comíamos mais do que 5 vezes mais potássio do que sódio. E hoje em dia nós comemos mais sódio do que potássio. Não O que é atinge mau. um. O que é mau. Na realidade, nós estamos a falar péssimo. de alimentos processados. Estamos a falar de alimentos processados, com a grande vantagem, com a grande desvantagem, que isto é que é o ridículo, como é que nós damos, e as pessoas não dizem isto. Imaginem só o ridículo, que é, eu pego num molho de um legume espetacular, que tem uma boa relação sódio-potássio, e o que é que nós fazemos aos legumes? Vamos pôr dentro de água, vamos cozer e vamos adicionar sal. Vamos sódio. estragar tudo. 2 coisas, 2 erros enormes, vamos estragar tudo. Claro. Primeiro, o potássio que está nos legumes, porque o legume é um alimento que tem uma belíssima relação sódio-potássio, o potássio que está no legume vai todo para a água e nós depois deitamos a água toda fora, certo? Exato. Portanto, comemos o alimento que já não tem o equilíbrio correto. Além disso, ainda vamos juntar sódio. Mas se eu juntar, por exemplo, flor de sal, Se juntar flor de sal, é se eu diferente der porque a flor um de sal... saborzinho com flor Ou de flor sal. de sal, ou sal marinho, ou sal dos Himalaias, todos estes sais têm uma composição muito boa em minerais, ok? Pronto. Agora, pode juntar, mas se está a tirar o potássio... Então, mas espera, mas como é que eu faço sem ser... tenho que cozer os legumes. Como é que A faço? melhor solução é cozer os legumes ao vapor sem sal. Sem E sal. aproveitarmos Nem um este bocadinho de flor conteúdo. de sal. Não precisa. Se cozer Pois. ao vapor, Sim. quando nós cozemos brócolis ao vapor, alguém põe sal? Não precisa. Na realidade não, pois. Não é? Portanto, não precisamos. Porquê? Porque os alimentos têm um conteúdo de sal... Está lá o sabor todo. Está lá na o sabor realidade. todo e nas devidas proporções. Aliás, na alimentação do Paleolítico ninguém juntava sal. Não era preciso juntar sal. Não é? Aproveitava-se o sal natural dos alimentos. E, portanto, esta, na realidade, é a grande alteração da nossa alimentação moderna. E o que é mais interessante, e que isto também foi apresentado nesta conferência, que foi, por sinal, muitíssimo interessante, é que esta alteração da composição entre o sal e o potássio não só provoca alterações da hipertensão arterial, como doença cardiovascular, como nós sabemos, infartos, tudo isso está tudo relacionado com a hipertensão, mas nós hoje em dia sabemos que, e eles provam isto, os mecanismos, aliás, estão descobertos estes mecanismos, porque é que esta inversão do sódio e do potássio pode estar também relacionada com a alta incidência hoje em dia que existe de doenças autoimunes, com a alta incidência de cancros, com a alta incidência de uma série de doenças modernas da civilização, da nossa época atual, e, portanto, é completamente importante nós pensarmos na alteração desta ingestão, deste equilíbrio sódio-potássio. Doutora, para além da alimentação, que nós temos cada vez que estar mais atentos, e eu e o Nuno muitas vezes dizemos aqui que realmente nós falamos tantas vezes sobre isto, que as pessoas já têm naturalmente que refletir e também aplicar, não é só a teoria, sim, claro, também basta passar aplicar, as ferramentas. mas para além da alimentação, que eu posso de facto adequar às minhas reais necessidades, há alguma forma de suplementar o potássio? O potássio não é suplementado por si só. Eu acho que o que pode ser interessante é nós temos que reduzir o sódio, a ingestão de sódio, e aumentar o potássio com o sal. Usar o tal sal composto, o sal marinho, E há a alimentos flor que de sejam uma sal. fonte de potássio assim
2 ou 3 Todos estes, sim, ou seja, todos estes. mas aqui temos tudo, na realidade, o peixe de água doce, o peixe do mar, Todos os estes ovos, vegetais os são frutos secos e as sementes, a fruta genericamente, é porque sempre se falou da banana como uma bela fonte de Exato, potássio. isto é o que eu apresento aqui, não, claro que há, Está há na fruta fruta. e há vegetais que têm muito mais do que outros, não é? Exato. Isto é uma Claro. média, só para nós percebermos a importância do grupo. Sim. Os vegetais, todos eles têm muito potássio. Pois tem. E as frutas também, a banana é um ótimo, deles, um ótimo alimento e comemos e não tiramos o potássio, não é? A maior Sim. parte das vezes comemos O que a são banana os crua. tubérculos não amiláceos? São os tubérculos, por exemplo, o alho, a cebola, o aipo. Porque os amiláceos É é a a batata, É a batata batata. doce, exatamente, as beterrabas, essas coisas. Muito bem, fruta magnífico, frutos secos e sementes bom, os ovos As bons, leguminosas, o peixe do mar bom, na realidade é quase tudo. os órgãos, quase o que todos é agora. órgãos? Vísceras. Tipo As vísceras. fígado, iscas. Que nós nos desabituámos a comer e que tem também uma Ovas. ótima relação. Ovas, o fígado, o rim, todos esses... A língua. A língua, todas essas Tudo o que é vísceras. miudeza, Infelizmente temos aqui outras opções. felizmente, graças a Deus. Aves Bom, mas isto para dizer que eu acho que há aqui 2 atitudes que as pessoas devem fazer e rapidamente. e os porque caracóis são bons. Os caracóis são bons. O problema dos caracóis é o pãozinho no molho. Está bem, sim, se queres tirando o pãozinho era só para saber. Não há um dia que ela perca a oportunidade de evangelizar pessoas. É porque eu de facto não gosto como elas nem de pipis, não é? Não, mas isso não. gosto de caracóis. Muito Portanto, bem. já agora Olha, queria mas saber. voltando aqui à Bem bons. tabela, por exemplo, vejam o contrassenso que não é, e porque é que isto não é. As pessoas têm que ser educadas, isto tem que ser explicado muito claramente. Imagina o que é uma pessoa ao pequeno almoço, come pão que compra, veja aqui os 2 valores, com queijo. O que é que tomas de Ora. pequeno almoço? Pão com queijo. Portanto, a nível Não é? de E sódio... depois a seguir vão tomar o comprimido de atenção. Claro, Pois, faz sentido. Não faz Faz sentido? sentido nenhum. Faz sentido? Nenhum. Sim. Comia uma agora porque- frutazinha, um ovinho. Exatamente. Enfim. Portanto, imagine mais uma destes pequenos almoços que nós temos estado aqui Certo. sempre a bater contra, não é? Um pão com queijo. Ou um pão com fiambre, que é um fiambre. enchido. Portanto, imaginem a inversão de sódio e potássio. Como é que nós vamos ter atenção boa? Ninguém vai ter atenção boa. Pois e depois a atenção dispara e depois os médicos dizem reduz o consumo de sal. Não chega a E se reduzir o consumo puser de sal. pão com Não há manteiga potássio. e queijo? Pronto, pior ainda. Pior ainda, A não é? manteiga, se for a suplementada de sal, porque se for uma manteiga pura de gordura, não é assim uma coisa tão É à procura da complicada. manteiga aqui ainda não a descobri. Mas Manteiga pronto. clarificada, Chama-se manteiga clarificada? É manteiga clarificada, Não manteiga ghee, é gordura. Tentei ver nos sites dos hipermercados, ainda não descobri. Mas bom. Ora bem, portanto, aqui basicamente é não só reduzir o consumo de sal, como aumentar o potássio para que haja Primeiro, equilíbrio. reduzir o consumo do sódio, como? Essencialmente não comer mais os alimentos naturais. Eu digo muitas vezes Sim. que é descascar menos e descascar mais e abrir menos, não é? Certo. Abrir menos, não abrir. Tudo o que nós compramos feito normalmente tem sódio e não tem estes minerais todos. Portanto, primeiro reduzir esta Legumes, ingestão. cozê-los ao vapor. E depois, por outro lado, aumentar a ingestão do potássio. Cozer os legumes ao vapor, beber e usar, essencialmente, As trocar o sal da carninhas cozinha. grelhadas, os O sal- peixes grelhados. Exatamente. Portanto, E usar evitar, sal, e os usar fritos, sal. Usar flor sal, de sal. o completo. O sal integral, a flor de sal, o sal dos Himalaias, Exatamente. ou o sal marinho. O outro sal, porque há muitas vezes As também... pessoas dizem, eu vou é dando- mais caro. É mais caro, mas poupa na farmácia. Poupa na farmácia. E de que maneira? Exatamente. E de que maneira? E usa menos quantidade, não precisamos de usar Claro. tanta quantidade. Mas muitas vezes as pessoas dizem, eu estou a usar o sal, mas como é caro, pegando nisso que a Maia estava a dizer, como é caro eu tempero só flor de sal para temperar as saladas. Isto é uma proporção. Eu tenho que baixar o sódio e aumentar o potássio. Claro. Não chega só usar a flor de sal. Eu tenho que retirar o E potássio. então o sal refinado é o pior de todos. Porque o sal refinado não é sal. O sal refinado é um veneno. O sal refinado, o que está lá, é uma coisa que se chama cloreto de sódio. E se eu ponho sal, como sal refinado, por muito que eu ingira de potássio, eu nunca consigo inverter esta relação. Portanto, aquela coisinha Está de pôr claro? o sal refinado na mesa, nunca. Nunca. Isso é veneno. Outro veneno. Exatamente. Nunca. Pronto. Está Sim, bem? senhora. E, portanto, não chega... Esta noção é que tem que ficar muito clara hoje. Não chega a reduzir o consumo de sal. Isso está errado. Não dá, não É só chega. meio caminho. Tem que se aumentar o potássio. Tem que se aumentar o potássio e tem que se reduzir o consumo de sódio. E eliminar, não é reduzir, eliminar o consumo de cloreto de sódio. Eliminar o sal refinado das nossas cozinhas. Certo.
dos restaurantes não querer sal refinado nunca e tentar comprar, porque depois há o problema do sal escondido, não é? Claro. Comprar menos alimentos já feitos, porque os já feitos, se lerem os rótulos, têm NaCl, que é cloreto de sódio, portanto, muito menos, e utilizar os alimentos que têm uma composição boa destes sais todos, destes minerais todos. Muito bem, doutora, estamos esclarecidíssimos. Em casa também é importante olharmos, pensarmos, refletirmos e aplicar. Mudar o paradigma, porque ele vai ter que mudar se queremos viver mais Não e se muda melhor. tudo de repente. Sim, não certeza. se muda tudo de repente. Mas São isto pequeninas este coisas. do Maia, mas sal isto do é sal é uma coisa. fácil. Isto do trocar sal é um uma sal coisa por que me põe um outro. bocadinho trocar um sal por aqui. outro. Porque isto é simples. Simples. E as pessoas não sabem. É que as pessoas não sabem isto. As pessoas acham que se tomando o comprimido para a atenção que têm o problema resolvido. E não têm. Não têm. Não têm. O problema da doença cardiovascular é o síndrome endotelial, que nós já falámos aqui num outro programa. E não é baixando a atenção. Claro que é importante, as pessoas têm que baixar a atenção, obviamente. Mas não chega. Não chega. Mas não se pode estar a baixar a atenção por um lado e a dar-se Exatamente, por outro. até porque o consumo de choque para o sódio nos organismo. remete, o consumo excesso de sódio nos remete para outras doenças que não são só a hipertensão, como eu já falei aqui agora, o cancro, doenças autoimunes, síndrome endotelial, a doença cardiovascular. Aliás, até mais recentemente estão a estudar esta relação sódio com asma, com síndrome de Menier, com outro tipo de situações que não têm nada a ver até com o sistema cardiovascular. Portanto, vejam qual é o impacto que esta desproporção entre o sódio e o potássio tem na nossa saúde. Sem dúvida, doutora. Foram preciosos estes seus conselhos. Não há melhor maneira de começar a semana do que com estes preciosos conselhos. Podemos já esta semana começar a mudar a nossa vida. Essa é que é essa, não é? Exatamente. E agradecer à doutora Alexandra e Doutora, pedir um muito aplauso para obrigada. ela. E até breve, obrigada. Até breve com outro doutora. tema. Ora bem, com pouco sal, pouco açúcar, mas muito doces, vamos para o intervalo, já voltamos, espero por nós, até já. Já, vamos para as cartas da Maia. Não perca o que os signos reservaram para si, já a seguir com as cartas da Maia.